Notícias não contam de novos casos de Dia aparecimento 8 de de setembro, objetos o caso voadores Baby não Camboja identificados na ganhou uma região. garrafa de vinho e pegou seus 3 Por cães volta no das galinho 5h30 da manhã, no dia e matou 25 todos de eles fevereiro, tirando uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou uma luzes se grande acenderam no triangulada norte do em país cima de uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa No expedição estado de ao Jesus, encontraram grandes 42, pegadas Maia d'água, Frau, uma e altitude de Acapulco, 5 Rio mil Janeiro, metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultado. E aí, Desocultados, aqui quem tá falando é o Wellington. E aqui do outro lado, o Gustavo. Bom, nesse episódio nós vamos fazer uma segunda parte de relatos sobrenaturais. É isso aí, a gente viu que esse episódio ele fez bastante sucesso entre os ouvintes aí, tá entre nossos episódios mais ouvidos. A gente sabe que é um formato bastante atrativo, né? Que as pessoas se identificam muito, né? Quem já teve algum relato, ou mesmo quem não teve e que gosta de ouvir histórias, acaba sendo muito mais fácil compreender e se colocar no lugar de pessoas que passam por essas histórias do cotidiano, né? Então, lógico, é um formato mais agradável de se ouvir, então a gente também vai estar investindo, né, nisso. Se esse episódio atingir um número de audições tão grande quanto o outro, a gente vai estar procurando fazer a cada 10 episódios um episódio só de relatos, né, que a gente encontra na internet, que são teoricamente verdadeiros, né? Como eu vou repetir o que a gente falou na outra vez que a gente gravou relatos sobrenaturais, que a gente acha essas histórias na internet em locais onde teoricamente as pessoas elas estão colocando relatos que são verídicos. Então a gente, lógico, não tem como saber se essas histórias são verdadeiras, mas a gente confia na boa fé das pessoas e que elas compartilharam isso, porque foi uma experiência pessoal delas, né? E que pelo menos aquilo que elas vivenciaram foi verídico, né? Bem que nem o Gustavo falou. E lembrando também que se você quiser mandar a sua história pra nós, se você tiver, o e-mail está disponível lá no site. E a partir de mais ou menos uns 20 dias atrás, acredito eu, quase isso, a gente também está disponível na plataforma Castbox. É isso mesmo, Gustavo? É isso aí, mais uma plataforma. Então já são mais de 10 e eu prometo para vocês que eu vou atualizar o site. E a gente aí vai estar criando um Instagram também para poder ficar de uma maneira mais acessível, né, as nossas atualizações. A gente sabe que, querendo ou não, é a rede social que o pessoal mais utiliza hoje em dia. Eu particularmente nem conta pessoal tenho no Instagram, mas acredito que vale a pena criar uma pro podcast, né, para estar postando sempre que sai um episódio, até para pessoas que tenham interesse em certos assuntos conseguirem achar o podcast, né, e tá entendendo mais sobre o assunto que elas estão pesquisando. É isso aí, bora começar então? Então vamos pro episódio. Então a nossa primeira história aqui de hoje, ela vai tocar no tema de vidas passadas. Eu vou ler ela aqui e depois a gente vai fazer nossos comentários. Em diversas ocasiões, meu filho fala coisas estranhas. Eu sei que ele já esteve aqui antes. Todos que o conhecem fazem o mesmo comentário, dizendo também que ele sabe demais para sua idade. O primeiro comentário dele foi há alguns meses. Nós estávamos passeando com os cachorros e ele disse aleatoriamente: "Mãe, lembra de quando eu estava deitado naquele campo e meu rosto estava na lama e os tiros sobre minha cabeça, meus pés todos molhados?" Eu parei na hora. Respondi que ele nunca esteve perto de nenhuma arma e que ele só tinha 6 anos e onde ele ia eu ia junto. Ele insistia que tinha acontecido e que ele lembrava de chorar e ficar deitado esperando que não fosse morto. Eu tentei confortá-lo, dizendo que era provavelmente só um sonho e quando ele tivesse pesadelos assim, deveria me acordar e poderíamos conversar sobre. Ele não falou mais sobre isso pelo resto do dia. Uns dias depois, estávamos jantando e ele disse do nada: "Eu lembro quando eu te escolhi como mãe."
Eu perguntei o que ele queria dizer e ele falou que depois de se deitar na lama com os tiros, ele não lembra mais nada. Ele então disse que era um bebê e estava sentado no chão do quarto brincando com um carrinho. E então ouviu um estouro do lado de fora, mas não conseguia ver nada, pois a janela estava coberta de fitas. Ele então ouviu um outro estouro bem alto e pronto, e foi aí que ele me escolheu. Acho que fiquei completamente pálida naquele momento. Porém, ele não parecia incomodado por aquilo, e eu até falei que poderia ter sido um sonho. Ele balançou a cabeça e disse, bastante frustrado, que isso tinha sido antes. Eu disse, como assim antes? Ele disse, como se achasse um absurdo não saber. Você sabe, mãe, antes? Eu só assenti e concordei, mas estava confuso e assustado. Falei com outras pessoas e todas têm a mesma opinião. Meu filho lembra de vidas passadas na guerra. Obviamente, eu imaginava isso, mas estava muito confusa com ele sabendo detalhes tão específicos como janelas cobertas de fita na Segunda Guerra Mundial aqui no Reino Unido para impedir que o vidro estourasse. Mas essas não são suas únicas memórias de antes. Mais ou menos um mês atrás, ele estava sentado com o meu avô, o bisavô dele no caso, e meu avô deu uma nota de 5 euros para ele. Meu filho disse obrigado e ficou brincando com a nota. Meu filho então apontou uma figura na nota e disse para o meu avô que era a foto de um grande primeiro-ministro. No caso, a nota de euro tem a foto do Winston Churchill, para quem não sabe. Meu avô ficou bastante surpreso e disse que ele estava certo. Depois de me contar isso, meu avô depois me pediu se eu tinha contado algo ao meu filho sobre isso. Eu disse que não, mas que era possível que ele tivesse aprendido algo sobre esse tipo de coisa na escola. Quando eu tive a oportunidade, eu pedi à professora dele se tinham ensinado algo assim para as crianças. E ela disse que ele só aprendeu sobre esse tipo de coisa com 9, 10 anos na escola. Alguns dias depois, meu filho acordou no horário de sempre de manhã, mas ele parecia cansado. Eu pedi se ele estava tudo bem e ele falou que não tinha dormido bem. Perguntei por quê e ele disse, o homem me acordou. Ele estava cutucando meu braço. Perguntei se ele conhecia o homem e ele disse que sim, que ele era de antes. Ele disse que ele estava num traje verde e tinha algumas medalhas penduradas. Ele estava sorrindo para mim, mas estava muito pálido, mãe. Ele disse. Perguntei se ele tinha se assustado e por que não tinha me acordado para contar. Ele disse, eu não fiquei com medo, ele era legal e fazia tempo que eu não via ele. Então, essa história, a gente tem aí o exemplo de uma criança, né, que aparentemente tem algumas lembranças de não só de uma vida passada, mas de várias, pelo que parece, né? Pois é um caso clássico de reencarnação. Não é tão comum de você ver a criança lembrando tão vividamente assim a vida passada, mas até para citar um exemplo, para reforçar que isso é possível, aqui na minha cidade tem um caso de um garoto que ele foi dito que ele estava na frente da televisão assim, e ele viu um produto e ele falou que lembra que o pai e a mãe dele tomaram esse produto há tanto tempo atrás na praia. E o pai e a mãe dele tinham uma foto tomando esse produto. Foi uma coisa bem louca que aconteceu. Claro que a mídia não costuma divulgar essas coisas, né? Mas eu acredito muito que seja verdade isso, né? Só que ali você tem um problema, né? Nesses casos que as pessoas mais céticas vão alegar que ele em algum momento ele viu essa foto, né? E ele associou, sabe? Claro que pode ser que ele nunca viu essa foto, né? Mas o fato de existir a foto já dá muito argumento para céticos, né? Sim, mas mesmo no caso dele falar que teve na guerra ou de falar que viu uma pessoa, pode ser apenas uma alucinação no cérebro dele ou ele viu um filme, né? Talvez. A gente tem um controle, na verdade, é totalmente ao contrário, né? A gente tem um descontrole sobre a mídia hoje. Então é muito subjetivo saber se a pessoa viu isso nesta vida ou se é realmente um fato de ser algo da vida passada. Sim, uma criança de 6 anos, mas ela com certeza, né, assiste TV diariamente e filmes de guerra ou programas na TV que falam sobre guerra são muito comuns, né? Então é possível que ela tenha associado isso, mas que nem ali no caso, por exemplo, das fitas na janela, é uma coisa bastante específica, digamos, né? Então alguns detalhes, né, que são a favor aí
disso ser um caso de reencarnação, né? Isso é bastante comum, na verdade, comum não, né? Esse tipo de coisa não é comum, mas quando acontece mais com crianças do que com adultos, né? E a gente, tanto, eu não sei se a doutrina espírita fala alguma coisa sobre isso, mas algumas doutrinas falam, né? Que pode acontecer como a criança ela recém saiu do plano astral para o plano físico, ela ainda pode reter algumas lembranças, né? Só que com o passar do tempo, quando ela vai ficando adulta, ela vai perdendo, né, essas memórias do mesmo jeito que a gente não lembra de coisas que aconteceram quando a gente tinha 4, 5 anos de idade, né? Então é um fenômeno parecido. Sim, só pra reforçar que tu falou da questão da religião espírita, doutrina espírita, sim, eles dizem que até os 7 anos de idade, mais ou menos, a nossa alma permanece um pouco mais conectada com o plano astral ainda, por isso a gente tem mais acesso às memórias, né? Por isso que é mais comum casos de crianças vendo outros seres, sim, que essa membrana que cobre o mundo espiritual do mundo carnal ainda está um pouco transparente, né? Digamos assim. Sim, e às vezes nem todas as crianças, né, que tiverem essas memórias, elas vão expressar através de palavras, né, como o caso dessa história que eu contei. Mas às vezes as crianças podem, por exemplo, só sonhar e não falar isso para ninguém, né, então acaba se perdendo. Mas pode ser até que a gente mesmo passou por isso, de quando a gente tinha 5, 6 anos, sonhar com coisas que aconteceram em nossas vidas passadas, mas a gente já era um pouco mais velho, a gente achava que era só um sonho e ignorou isso. Hoje a gente já não lembra mais, né? Então pode ocorrer também. Eu estava pesquisando na internet sobre essas situações de crianças que falam, né, que tem memórias de vidas passadas, né? E eu encontrei um pesquisador chamado Erlendur Haraldsson. E esse cara, ele tem vários estudos que ele faz desde os anos 90, né? Desde 97 até hoje ele vem estudando isso, que ele pega esses fenômenos de crianças e pais, né, que estão falando que as crianças estão revivendo vidas passadas, né, memórias de vidas passadas. Ele pega grupos dessas crianças e faz estudos com elas. Tem uma pesquisa aqui que ele fez, onde ele pegou crianças de 2 países, né, que foi do Sri Lanka e do Líbano. Ele testou 87 crianças que eram alegadas, né, que tinham essas memórias de vidas passadas. Ele pegou tanto essas crianças, né, como outras crianças que viviam próximas, né, foram criadas ali no mesmo bairro, na mesma rua, que tiveram uma criação muito parecida com a dessas crianças que tinham memórias, mas que eram crianças normais, né, que nunca tinham falado nada sobre esse tipo de coisa, né, que aparentemente eram crianças sem nenhum contato com o sobrenatural, né. Então ele pegou e entrevistou tanto essas crianças como as próprias mães, para ter certeza, né, do que elas estavam falando, que realmente haviam essas memórias de vidas passadas, pelo menos eles alegavam isso, né. E, como eu disse, comparou com outras crianças, né, fez também entrevistas com elas, crianças da mesma idade e sexo que viviam num ambiente socialmente similar. As conclusões que ele chegou foi que essas crianças que alegavam memórias de vidas passadas, elas eram mais argumentativas e elas tinham uma predisposição maior a discussões, né? Tudo para elas tinha que ser exato e correto. Elas eram bastante perfeccionistas, elas gostavam de discutir as coisas detalhadamente, elas eram um pouco mais neuróticas, tinham bastante mudanças de humores e também tinham muito mais pesadelos que as crianças normais, entre aspas. Essas crianças também preferiam ficar sozinhas, elas não se envolviam tanto com outras crianças, às vezes elas adotavam expressões confusas, se preocupavam com limpeza, por exemplo, falavam muito, elas eram um pouco mais medrosas, né? Menos corajosas, mais ansiosas que outras crianças e eram mais fáceis de ser provocadas. Elas também eram mais teimosas, às vezes se recusavam a falar por teimosia e geralmente tinham um temperamento mais forte que as crianças, novamente normais entre aspas. E esses padrões ele encontrou em todos os grupos que ele estudou
tanto no Sri Lanka como no Líbano. Essas características que ele descreveu das crianças que tinham memórias de vidas passadas, elas são características que são muito parecidas com um distúrbio chamado estresse pós-traumático. Para quem não sabe, o estresse pós-traumático geralmente acontece, né, como o próprio nome diz, é uma situação de trauma que acontece depois que a pessoa passa por uma situação muito complicada na vida dela. Por exemplo, ela sofre um acidente muito grave, onde, digamos, morre algum familiar dela, e ela fica abalada por muito tempo, né? Às vezes por toda a vida. Acontece muito com soldados que vão para a guerra e voltam. Eles passam por experiências de ver os amigos, né, os colegas morrerem, e eles ficam com sequelas mentais para a vida toda. E essas crianças apresentavam esses mesmos sintomas, sendo que elas tinham 7, 8, 9, 10 anos de idade, né? Eram muito novas para estar passando por isso. O pesquisador que fez esse estudo, ele investigou o ambiente social das crianças. Essas crianças que ele estudou nunca sofreram nenhum tipo de abuso dos pais, né? Elas tiveram uma criação normal como as outras crianças que não tinham memórias de vidas passadas. Então nada justificava elas terem sintomas de estresse pós-traumático. Então eu até achei muito curioso isso, porque eu não imaginava que esse tipo de estudo fosse levado a sério, alguém realmente estivesse fazendo isso, né, em algum lugar do mundo, mas achei bem interessante para compartilhar isso, né, que estudos referentes ao paranormal, eles são feitos, né, e só que eles não são divulgados, né, a gente nunca fica sabendo sobre esse tipo de coisa, mas bem interessante esse caso. O que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 20. Não foi alguma coisa muito assustadora, mas foi tão estranho que eu jamais vou esquecer. Era um verão e uma prima minha que mora no Rio de Janeiro tinha me chamado para ir passar as férias com ela em um acampamento no interior do Rio. Ela não lembra o nome da cidade. Como fazia tempo que eu não via ela, eu topei. O acampamento ficava em um lugar maravilhoso, perto de um lago cheio de árvores por todos os lados. Era tudo muito lindo. O único problema eram os insetos, principalmente pernilongos e borrachudos. Numa noite, teve uma festa ao ar livre, e eu acabei levando muita mordida de mosquito nas minhas pernas e nos meus braços. Estava coçando muito. Antes de dormir, eu tentei amenizar um pouco meu sofrimento passando alguma loção, mas ainda estava difícil para dormir. Eu acabei conseguindo dormir, mas acordei lá pela 1 da manhã de novo, com braços e pernas coçando para valer. Só que eu tinha esquecido a loção no banheiro, que era no andar de baixo do chalé. Meio sonolenta ainda, eu levantei da cama. Estava garoando, já fazia algum tempo, e estava bem frio para uma noite de verão. Quando eu desci para o primeiro andar, a porta estava aberta, e quando eu olhei lá fora, eu fiquei chocado. Tinha um homem, encostado na grade da varanda que tinha o lado de fora, e estava olhando a chuva. Ele estava de costas para mim, então não dava para ver o seu rosto. Mesmo estando um pouco abaixado por estar encostado na grade da varanda, ele era muito alto, e a cabeça dele encostava em um pequeno varal que algumas garotas tinham improvisado lá fora. A parte estranha disso tudo é que mesmo parado bem na minha frente, era muito difícil de enxergar ele. Eu tentava ver os detalhes dele, ombros, braços, mas os meus olhos quase que deslizavam para o lado. Era como se ele não quisesse ser visto. Mas o que me chocou no começo era que ele era um homem, e esse acampamento proibia expressamente a presença de homens ou garotos nos chalés das meninas e vice-versa. Eu estava um pouco assustado com o que ele podia querer ali. Mas apesar de tudo, eu consegui juntar coragem para perguntar o que ele estava fazendo. Pensando. Ele falou. A voz dele era bem baixa e soava um pouco ecoada e distante, mesmo ele estando quase do meu lado. Eu nunca tinha ouvido uma voz como aquela e nunca ouvi de novo. Eu abri a minha boca de novo para pedir para ele ir embora, mas ao invés disso outra coisa saiu. Qual o seu nome? Ele então se virou. A noite estava muito escura, mas a parte da frente dele estava mais escura ainda, e o rosto dele era só uma mancha negra. Eu não consegui ver nada. Mal, ele falou. Quando ele falou isso, parecia estar se inclinando na minha direção. Então, de repente, uma onda de medo tomou conta de mim e eu rapidamente falei boa noite. Com o coração batendo a mil, eu corri para o banheiro para pegar a loção. Eu não sei porquê, mas eu estava com muito medo dele, mais do que o normal. Quando eu voltei, a porta estava muito aberta, mas ele já não estava mais lá. Mas quando eu passei em frente à porta, meu coração gelou. O varal estava um pouco desarrumado, fora isso, não parecia que tinha havido alguém ali. Só que tinha. Embaixo de onde o varal estava, um pouco desarrumado, tinha 2 pegadas.
A madeira do chão estava toda molhada da garoa, menos aquele lugar, que estava seco, na forma de 2 pés, como se a pessoa que estava lá estivesse desde antes da chuva começar, apenas olhando lá fora e pensando. Antes de subir, eu olhei para o chão na varanda e vi que tinha feito algumas pegadas com a água da chuva, e quando eu tinha saído antes e depois quando eu saí de novo. Mas não tinha nenhuma pegada perto de onde ele estava. Eu não quis ficar lá nem mais um pouco. Só entrei, fechei a porta e subi correndo para a minha cama. Até hoje, eu ainda não entendi direito o que aconteceu naquela noite. Já era tarde, estava escuro e chovendo. E talvez eu tenha imaginado tudo aquilo. Mas não conheço ninguém chamado Mal e eu nunca vou esquecer aquela sensação de que alguma coisa não estava certa e do som daquela voz, ou da impressão de estar olhando para algo que simplesmente não queria ser visto. Bom, é um pouco aberto a interpretação, né? Pode ser tanto um relato sobrenatural quanto simplesmente ter um cara ali mesmo. E o fato de estar à noite dificulta tudo isso. Mas o que me levou a pegar a história principalmente as regras do lugar onde ela estava, né, que não permitiam homens. Então, não acho que ninguém fosse querer problema a ponto de ir numa varanda e só ficar lá parado, né? Então, se ele quisesse alguma coisa com uma menina, possivelmente ele teria entrado. Então, ficar parado na varanda olhando a chuva, ele poderia ter feito em outra varanda. Provavelmente havia outros chalés para homens, né? E também o fato de ela não ter conseguido ver o rosto dele e do olhar dela não conseguir ficar focando nele, né? Era como se fosse um vulto mesmo. E mesmo com sono, não é o tipo de coisa que acontece, né? Você sente dificuldade de ver as coisas, mas você não sente uma força fazendo com que você não veja aquilo. Então, é bem estranho, né? Um caso típico de aparição. Provavelmente esse homem morou ali em algum tempo e ficou preso àquela casa. Quando ela descreve o rosto dele todo preto e a inabilidade de conseguir focar nele, né? Esses relatos, eles na verdade eu já vi em algumas outras pessoas escrevendo isso, desses seres que elas encontram que tem um rosto todo preto e que elas não conseguem realmente focar nele, porque é um desconforto, não porque existe uma força maior, mas porque existe um desconforto muito grande só de você imaginar você encontrar uma pessoa que não tem rosto, que tem algo vazio no lugar do rosto. Só de imaginar isso, projetar isso na sua mente é algo que deixa um desconforto muito grande. Então imagine você encontrar isso de fato. Você não consegue olhar naquilo que você, geralmente quando você está conversando com alguém, você olha nos olhos da pessoa. Aí você olha pro rosto de alguém e não tem nada para você olhar. É muito estranho mesmo. E outra questão, né, que puxa pro lado disso ser algo sobrenatural é o fato das pegadas do lugar que o cara tava simplesmente ter ficado seco e não ter nenhum sinal de que ele saiu andando, né? Era como se ele estivesse ali e de repente ele simplesmente desapareceu. Só que ao mesmo tempo ele ocupou um lugar no espaço físico, porque senão não teria ficado seco, né? Sim, isso deixa tudo mais estranho. A materialização de seres espirituais acontece em várias fases. Alguns são só visagens ou vultos, mas outros conseguem realmente se materializar. Tanto que tem experiências, né? Claro que não são científicas, né? São experiências de centros espíritas ou de garotas que veem aparições, e como foi o caso da criança, né? De ter visto um cara. Por exemplo, teve uma vez que tinha 2 crianças, né? E elas viam vultos, né? E todo mundo conseguia enxergar esse vulto quando essa criança estava por perto, né? E teve um ponto que a materialização foi tão forte que eles conseguiram cortar um pedaço do manto desse vulto. E quando o vulto desapareceu, esse pedaço continuou lá. Então, do pressuposto de que tudo é matéria convertida, né? Isso é totalmente possível. Tudo é energia transformada, aliás. E eu acho que isso é totalmente possível, né? E o fato desse ser ter desaparecido sem ter deixado um rastro, num dia de chuva, é muito incomum. Sendo que ela mesma deixou um rastro quando voltou pra dentro, né? Sim, essas materializações tão fortes, nem essa que você acabou de falar, eu acredito que para elas acontecerem, primeiramente o espírito tem que ser muito, muito ligado à matéria. Tem provavelmente um espírito muito ruim, né? E com muitas ligações ainda, muitas memórias aqui da Terra e que não consegue se desfazer. E juntando isso a um médium que tenha uma energia de manifestação muito forte, né? Alguém
naquele local que ele consegue puxar essa energia para conseguir se manifestar ao ponto de deixar um rastro, como esse pedaço de roupa, né, por exemplo. É algo que não é muito comum de acontecer, mas que eu também acredito que seja possível em casos bem específicos. Até porque a materialização acontece através do espírito pegando tua energia emprestada, né? Então, até com base nisso, a gente pode supor que talvez dentro dessa casa, ou até mesmo essa garota fosse uma médium, que ela não sabe, obviamente, né? Porque ela não tem controle disso. Mas é uma possível causa também, né? E o fato dela ter ficado com medo depois de certo tempo foi um fator para que esse espírito desaparecesse, né? Porque geralmente quando a gente tá com medo, o nosso gênio bom ou os próprios espíritos, né, para não interferir na ordem natural das coisas, acabam desaparecendo ou não interferindo. Mas isso não impede que eles influenciem a gente. Nesse caso aí também eu acredito que não era algum espírito muito benéfico, porque primeiro, né, o rosto dele estava completamente desfigurado, né, o que já configura que alguma coisa errada está acontecendo ali. E outra, que o fato dela sentir medo, geralmente o pessoal que descreve aparições de espíritos de familiares ou espíritos que vêm para ajudar ou trazer uma boa mensagem, a pessoa não sente medo, né? Só o fato dela estar sentindo medo já denota um aspecto maligno, né, pro espírito. Claro que às vezes a gente pode estar errado, né, falando isso, mas é o que aparenta, né? Seria até interessante, né, essas pessoas, né, estarem pesquisando, né, sobre o passado do acampamento, né? Pode ter acontecido alguma coisa ali para alguém ter ficado preso nesse local, né? Pois é muito comum isso, né? Pode ter sido um assassinato. Tem que ser alguma coisa forte, né? Vícios normalmente também prendem as pessoas a certos locais. Por exemplo, o vício no álcool, né? Pode fazer um espírito ficar preso. Se você tem tendências ao alcoolismo, você acaba atraindo esse espírito perto de você. São várias coisas que podem prender um espírito aqui. Até que ele tome consciência de que morreu e de que precisa se desfazer dessas coisas. É um período que leva muito tempo, né? Por isso é comum, então, em casas antigas e em locais antigos ter esse tipo de coisa. Claro, ela não deixa muito especificado na idade do local e tudo mais, mas me aparenta que deve ser um lugar bem antigo, né? Ainda mais pelo fato de ser no interior, né? A história que eu vou ler agora, ela na verdade é muito parecida com a história que o Wellington acabou de ler até. Uma coincidência ele ter pegado uma história parecida com a minha, porque a gente não sabia a história que o outro ia pegar. Mas vamos lá. Tenho 46 anos e sou do Reino Unido. Sou um militar de carreira. Nos últimos anos, tenho trabalhado como jardineiro para uma bela propriedade bem perto de onde eu moro. É uma casa grande com uma área considerável. Um grande gramado, pomares, jardins murados e bosques. É também um B&B com 3 quartos e é usado para festas e casamentos. O B&B, para quem não sabe, é como se fosse um hotel, só que na verdade não é um hotel, ele é uma casa de uma pessoa e a pessoa abriga pessoas como se fosse um hotel, né? Então geralmente tem, ali, como ele falou, são só 3 quartos, né? Então é bem pouca gente, né? Mas continuando. Nos últimos anos, acho que não teve 1 centímetro dos jardins que eu não cortei, podei ou ajustei. Eu trabalho sozinho e sou bem confortável com isso. Às vezes uso fones de ouvido, às vezes gosto de ficar no silêncio. Ocasionalmente vejo convidados aqui e ali, geralmente nas manhãs depois do café, mas na maioria das vezes eu não vejo ninguém o dia todo. Um dia eu estava podando uns arbustos de flores nas laterais de alguns caminhos. Eram arbustos grossos e os caminhos pareciam túneis escuros e sombrios, até mesmo em dias de sol. Eu costumo trabalhar uns 45 minutos, 1 hora e dar uma pausa para fumar e comer. Então, quando chegou a hora, larguei as ferramentas e saí pelo caminho até um banco, onde eu queria parar uns 5 minutos. Quando virei a curva no caminho, onde abre uma clareira e tem um banco, vi um homem completamente parado. A coisa mais estranha era que o homem estava a poucos centímetros dos arbustos, encarando o aparelho, e suas calças eram curtas demais. Eu tirei meus fones e disse: Desculpa, não devia ir. Então ficou mais estranho. A atmosfera tornou-se errada. Havia um peso no ar e tudo ficou completamente silencioso.
Eu fiquei paralisado. Não consigo descrever em palavras o sentimento de terror que recaiu sobre mim. O homem irradiava uma ameaça absoluta. Talvez eu poderia chamar de mal. Eu só sabia que, se ele virasse e me encarasse, algo ruim aconteceria. Era óbvio que ele era idoso, sua camisa não se encaixava muito bem e seus braços pareciam longos demais. Eu queria descrever-o melhor, mas apenas saí de lá o mais rápido que pude, sem tirar os olhos dele, porque eu tinha a sensação de que se eu perdesse de vista, estaria em apuros. Resumindo o resto da história, eu atravessei os jardins até uma oficina ali perto, onde convenci um pessoal que estava trabalhando ali a voltar comigo e verificar. Eles não estavam levando muito a sério, mas eu acho que eles conseguiam ver o quão abalado eu estava. Nós fomos até o local o mais rápido possível, mas quando chegamos lá, o homem não estava mais lá. O ar tinha voltado ao normal e os pássaros voltado a cantar. Eu gostaria de dizer que havia uma marca na grama ou algum outro sinal, mas não havia nada. Talvez fosse um convidado estranho, um morador de rua, ou talvez algo totalmente diferente. Tudo o que sei é que nunca me senti tão assustado em toda a minha vida. Então, como eu disse, é um relato muito parecido com o que o Wellington acabou de descrever. A pessoa está nos seus afazeres aí do dia a dia, até um pouco mais cotidiano que aquele que o Wellington leu, porque aquele lá foi durante a noite, uma noite de chuva, que tudo poderia sugerir uma questão mais sobrenatural, mas aqui não, o cara estava fazendo suas atividades do dia a dia, ele ia fazer uma pausa no trabalho, e aí ele encontra esse ser que na verdade não mostra o rosto para ele fica de costas o tempo todo, não fala uma palavra, mas ele consegue imprimir um terror tão grande na pessoa que está contando a história, né, em quem viveu essa experiência, que a pessoa fica completamente paralisada só pelo fato de estar vendo aquela cena, de ser algo tão desconfortável, de criar uma atmosfera tão ruim, né? E como eu disse, eu acredito que nesses casos sejam alguns espíritos que estejam presos ao local. É muito estranho porque ele trabalhava há anos aí nessa casa e foi a primeira vez que ele viu algo assim. E segundo ele, foi a única também, né? Então, não sei o que pode levar um espírito a estar nessa situação, ou se é algo além do que a gente compreende, né? Às vezes algum ser sobrenatural que seja de um nível diferente, né? Não seja só um ser humano desencarnado, seja algo um pouco mais denso, né? Não sei. É curioso que a maioria dos casos de aparição tem sempre meio que um padrão envolvido, né? São coisas, você está fazendo coisas cotidianas, geralmente. Então, você não para e pensa, agora eu vou ver alguém. Você vê ao acaso mesmo. E ou a pessoa é tomada por um medo incompreensível, né? Um medo voraz, ou a pessoa é tomada por uma felicidade, uma sensação boa. E como o Gustavo falou, espíritos assim que têm um contato mais forte com a matéria costumam ser espíritos de mais baixo grau, podemos assim dizer. O que torna eles espíritos maus. E a energia deles é tão negativa que fica fácil de eles imprimirem, mesmo sem querer, um medo em alguém. E não só isso, mas também o fato da mentalidade da pessoa no momento, né? Então, às vezes ele foi fazer a pausa, ele estava cansado e estava triste, alguma coisa assim, mais que o normal, e acabou atraindo um espírito que tinha sensações semelhantes, né? É até interessante que ele fala que ele faz a pausa para fumar também, né? A gente sabe que alguns espíritos, eles são, por exemplo, se ele foi um fumante, se o espírito foi um fumante muito ávido, né, durante a vida, alguém que realmente era viciado, não podia passar um dia sem, essa pessoa pode falecer e continuar com aquele vício enraizado nela. Então ela vai atrás de pessoas que fumem e fica aproveitando a fumaça ali, ou se for um alcoólatra, ele vai para bares onde as pessoas estão bebendo e fica ali para aproveitar das sensações. E os espíritos, eles conseguem sugar essa energia para eles sentirem a mesma coisa que a gente quando a gente está bebendo ou fumando. Eles conseguem fazer isso. Então, muitas vezes pode ser algo assim, né? Só que não é comum você sentir um terror tão grande, né? Geralmente esses espíritos, eles são muito sutis. Até porque, creio eu que eles apenas querem se aproveitar do fato de tu tá fazendo algo, não impedir que você faça aquilo, né? Então, nesse caso de imprimir medo ou uma sensação que te expulsa do local, pode acabar fazendo totalmente o contrário do que eles querem, né? Por isso que é um pouco mais peculiar esses casos, né?
Não sei se, que nem você que tem mais contato com o espiritismo, por exemplo, existe algum aconselhamento do que fazer caso você se depare com uma situação dessas, de você estar encontrando um espírito que realmente te traga um medo muito grande e você fica paralisado? Existe algum conselho do que a pessoa deve fazer caso ela seja médium, né? Olha, ninguém nunca me falou nada, tipo, assim, o que eu posso dizer é sobre o que eu observei. Normalmente, a gente sempre tem alguns espíritos acompanhando a gente, e isso varia de acordo com a nossa vibração. Então, quando você tá com pensamentos um pouco mais positivos e tá sentindo um pouco mais de alegria, a tua vibração costuma ser mais alta e isso costuma atrair espíritos melhores perto de você. E quando a vibração tá baixa, acontece a mesma coisa, só que com espíritos de vibrações mais baixas. O ideal é tu pedir pro teu gênio bom, ou pedir pro universo, ou seja lá no que tu acredita, que esse espírito seja sendo encaminhado para onde ele precisa ser encaminhado, né? Porque muitos desses espíritos estão sofrendo, eles não sabem que morreram ou não conseguem discernir o que é real do que não é. É uma situação muito complexa, sabe? São crises existenciais no mundo espiritual. Então, o que eu vi é isso, né? Então, pedir pro universo, pro teu Deus, que encaminhe esse ser para onde ele tem que ir, de uma forma tênue, né? Tentando evitar o ódio na hora de falar as palavras, porque isso pode ser muito, muito ruim para você e pro espírito. Então, claro que é difícil a gente controlar o medo numa situação dessas, né? São coisas novas que a gente não tá acostumado, então acho que o primeiro contato vai te causar certo medo, mas eles não vão causar um mal para você. Você tendo a consciência disso, de que você tá sendo protegido, de que você tem boas vibrações, mesmo que tu veja um espírito com vibrações baixas, você não vai sofrer por causa dele. Você não vai morrer, ele não vai te atacar, ele não vai fazer nada de mal pra ti. Então, o que eu digo que deve ser feito, o que eu acredito que seja feito, é fazer esse encaminhamento, né? Tanto que lá, quando tem um cara lá do Centro Espírita, eu não tô mais frequentando agora por causa do trabalho, mas tinha um cara que ele falava que toda vez que ele saía de casa, ele convidava os espíritos aí com ele pra casa lá do Centro Espírita. Ele saía e ele falava assim, literalmente, vamos, estou indo, venham comigo, vai ser bom, não sei o que, pra convidar os espíritos aí com ele. Então, se você tem essa prática de ir no Centro Espírita, isso é um convite, isso vai acabar chamando eles, realmente chamando eles. E lá eles não têm um caminhamento pro além, ou seja lá o que for. Legal, é bom saber, né? Às vezes a gente nunca sabe quem pode estar passando, né? Por algo assim. Sim, e muitas vezes casos de depressão ou coisas do tipo podem estar sendo influenciados até mesmo por espíritos que estão à nossa volta, né? E eu sei que tipo, isso varia muito da crença da pessoa, né? Você não precisa acreditar em tudo, mas eu acho que quando você tá mal ou com alguma coisa ruim na sua vida, você não deve se isolar das possibilidades, né? Então, não descarte essa possibilidade. Independente da tua crença, eu acho que eu não tenho que ser preconceituoso de dizer que tu tá errado, e você não tem que ser preconceituoso de dizer que isso é insignificante, porque muitas pessoas conseguem um resultado com isso. E só pra fazer esse comentário, porque isso pode ajudar você, seja lá o momento que tu tá passando na tua vida, e eu sinto que eu preciso falar isso. Se atingiu você, faça. Não ignore as possibilidades, porque tudo que tu fizer em movimento vai poder contribuir pro teu bem maior. Um dia, no meio do verão de 1997, fui visitar a minha avó. Nós estávamos sentadas na mesa da cozinha e ela começou a falar que o meu avô tinha levado ela para jantar fora na noite anterior e que eu não ia acreditar quem ela tinha visto no restaurante. Ela não podia lembrar o nome da menina, mas ela começou a descrevê-la. Era uma garota que estudou na minha classe da escola. Ela era muito bonita, com longos cabelos cacheados e ruivos, uma pele branca com um lindo par de olhos azuis. Bem, depois de conversar com a minha avó, eu fui para um quarto, onde ela guardava um monte de coisas. Eu fui xeretar pelas coisas da família. Eu me sentei para ver uma foto, de alguns anos já, que tinha todos nós em um churrasco. De repente, foi como se tivesse alguma coisa me forçando a me deitar com as costas no chão, e eu não conseguia me mexer ou gritar. E do nada apareceu uma névoa branca flutuando sobre mim. Ela foi tomando a forma da garota com quem eu fui para a escola. E no começo ela parecia um anjo, mas enquanto ela ia chegando mais perto, tomando mais forma, eu podia ver a maldade nos olhos dela. Ela começou a falar numa voz estridente, sofrida e com um pouco de eco.
Eu vim para te levar para o inferno comigo. De repente, assim como ela apareceu, ela desapareceu. Depois que ela sumiu, eu consegui me levantar e sair correndo do quarto. Eu fiquei tão abalada quando eu falei disso para minha avó, que ela me deu um copo de leite quente e me falou para dormir um pouco, que ela ia ficar ali comigo e que tudo ia ficar bem. Eu não sei como eu consegui dormir, mas eu dormi. Eu sonhei que estava na porta do quarto me vendo dormir. Talvez eu não estivesse dormindo, mas subconscientemente me protegendo de alguma coisa maligna que tentasse me trazer algum mal. Então, eu acredito que seja um caso um pouco mais atípico, né? Não só teve uma visão de uma aparição, mas teve um contato forte. Então, é estranho, né? Toda a história gira em torno dessa garota. De primeiro, a avó dela vê essa garota num restaurante, aleatoriamente. E depois, essa mesma garota apareceu na casa. Então, são ligações que não deveriam existir, mas acabam existindo. E isso me leva a pensar que pode sim ter sido um caso real. Porque, acredite você ou não, é muito difícil ter uma coincidência, né, da avó dela ter tido a mesma loucura que ela, de ter visto a mesma pessoa. E de novo, tu pode ver o terror sendo causado. Nesse caso, eu acredito que talvez tenha sido alguma coisa de vidas passadas, né, porque aparentemente ela não fala de nada que aconteceu na escola, ela não foi muito clara quanto a isso, né, da época de escola. Mas talvez, ou por coisas que ela fez, ou por quem eles foram na vida passada, essas duas meninas, elas acabaram ficando ligadas, né? Essa história ela é um pouco confusa, na verdade, porque eu até achei que ela ia começar com a avó dizendo que tinha visto a menina e ela ia dizer, não, mas essa menina já morreu. Mas não, essa menina tá viva e a avó dela realmente viu ela viva. Foi uma coincidência, encontrou ela no restaurante, alguém que ela não via há muito tempo, pelo jeito. E depois ela teve essa visão da menina no quarto, né, no dia seguinte, tentando fazer algum mal para ela, né, como ela descreve. Não, é algo bem estranho, né, o fato dela encontrar ela num dia e no outro acontecer isso, né, com alguém que não se via há muito tempo, né. Então, como você falou, talvez aconteceu alguma coisa na escola e ela não deixou claro na história, porque aparentemente não teria um motivo, né, para ela estar indo atrás dessa outra menina. Pois é. E também, acho que não só espíritos de pessoas mortas, mas espíritos de pessoas vivas também, né? Digamos que aquela garota estivesse dormindo e numa projeção astral ela acabou chegando até aquela menina, justamente porque ela viu a avó daquela menina. Então ela lembrou da menina, lembrou de alguma coisa, e durante o sono, querendo fazer alguma coisa e ansiando por uma vingança, talvez, foi até a casa da menina. Pode ser, não sei. O fato dela ter visto a avó dela, ela pode ter lembrado de alguma coisa ruim que aconteceu na escola, né, na época. Exatamente. E ela foi dormir naquele dia e ficou pensando naquilo, né, e foi algo tão vívido para ela, né, algo tão ruim que deve ter acontecido, que ela conseguiu projetar a consciência dela para cima da outra menina. O fato dessa menina não contar nada sobre o passado na escola pode ser porque ela fez o mal para essa menina. Porque se ela tivesse sofrido mal, ela com certeza ia ter colocado na história. Mas se foi ela que fez o mal, ela pode ter omitido, né? Então, pode ser isso, né? Sim, e no final ainda ela tem a projeção astral dela, né? Ela dorme e ela se vê dormindo. Então, é bem estranho, né? Tem duas projeções astrais ou sei lá o que aconteceu aí. A história é um pouco confusa, mas aparentemente marcou ela, né? Pra ela ter mandado, né? A próxima história que eu vou contar, ela é uma história bem antiga. A pessoa que está contando, na verdade está contando sobre algo que aconteceu com a mãe dela, né? Em 1959, na região norte de Nova York. Eu sei o quão absurdo isso vai parecer, mas tudo que eu posso contar sobre essa noite foi sobre uma visita que eu acredito que tenha sido do diabo, do próprio Satã. Como a gente pode ver já no começo dessa história, ela claramente é uma pessoa que acredita que o diabo seja uma entidade, né?
por si só, né? Provavelmente é uma pessoa cristã, né? Com uma criação cristã muito forte, né? E que acredite que o diabo realmente seja uma personificação, né? Seja um ser por si só. Mas continuando. Minha mãe foi criada num lar bastante estrito, né? Num lar protestante. Ela tinha 7 irmãos e irmãs. Como todas as famílias daquela época, minha mãe precisava ir na igreja 3 vezes por semana. Meu avô era um homem muito religioso. Num certo domingo, minha tia Janet pediu permissão para ir até a igreja com uma amiga que ela tinha passado a noite anterior. Embora meu avô não concordasse, minha avó deu permissão, achando que isso estimularia ela a ir mais à igreja e a igreja ia ficar mais próxima de Deus. Minha tia então foi até a missa com uma amiga dela. Quando ela estava lá, ela viu velas flutuando e as luzes da igreja honrando os mortos. E, como você deve imaginar, ela pegou uma dessas velas e trouxe para casa com ela. Assim que chegou em casa, ela acendeu a vela e colocou na penteadeira, perto da janela do quarto que ela dividia com a minha mãe. Minha avó chamou todos para o jantar no domingo. Enquanto todos estavam comendo, de repente sentiram o cheiro de fumaça. Aparentemente, o vento tinha soprado as cortinas e a vela tinha incendiado elas. O fogo foi horrível, praticamente destruiu todo o quarto, mas conseguimos apagar antes que causasse maiores danos à casa. Meu avô, sendo o homem que ele era, fez todo mundo trabalhar no dia seguinte para repintar o quarto e ajeitar tudo que tinha sido destruído. No fim do dia, a única coisa que precisava ser feita era substituir a janela do quarto. Mas isso não podia ser feito naquele dia porque era domingo e não tinha nenhuma loja aberta. Então ia ter que esperar para o outro dia. Minha mãe e as irmãs juntaram suas camas naquela noite e fizeram uma grande cama. A lua estava cheia, então elas podiam ver bem na escuridão naquela noite. Por volta das 3 da manhã, minha mãe acordou com o som de um rosnado vindo de algum lugar do quarto. Ela disse que se sentiu naquele momento paralisada. Quando ela abriu seus olhos, ela conseguiu ver uma figura negra, de uma forma de gárgula, olhando para ela no fim da cama, com olhos vermelhos malignos, observando ela. Ela podia ver seus dentes rosnando. Ela podia sentir o calor do seu bafo na pele dela. Ela estava tão assustada que ela não conseguia se mover. Ela disse que parecia como se ele olhasse para ela dizendo: "Eu sei que você pode me ver." Naquele momento, ela acreditou que fosse o diabo. Ela ficou lá deitada a noite toda olhando para aquela coisa no fim da cama dela até o sol nascer. Quando o sol começou a subir, a janela se iluminou o quarto e minha mãe pulou da cama quando ela viu que haviam pegadas de fuligem no chão do quarto. Ela saiu do quarto e percebeu que as pegadas iam pelo corredor até o quarto dos irmãos dela. Ela estava muito assustada e não falou nada para o resto da família, com medo de que achasse que elas estavam malucas. 20 anos depois, houve uma reunião da família com todos os meus parentes e eles começaram a falar sobre algumas coisas do passado e reviveram essa história do incêndio. Minha tia Linda então disse: "Vocês viram o que eu vi naquela noite?" E minha mãe e a tia Janet se olharam assustadas. Era tão difícil de acreditar que elas tinham visto a mesma criatura, mas aparentemente era isso que tinha acontecido. Minha mãe ficou assustada só de reviver aquele incidente de novo, mas ao mesmo tempo se sentiu muito aliviada de saber que outras pessoas também tinham visto e que ela não estava maluca como tinha achado pelos últimos 20 anos. Meu tio Bob até falou que ele achou que fosse um sonho, mas aparentemente não tinha sido, já que outras pessoas também tinham visto. Foi também uma lição a ser aprendida, que você não deve roubar velas da Igreja Católica que são feitas para honrar os mortos, que isso é um pecado e que pode te levar a ter uma visita do diabo. E aliás, 3 dias depois, minha avó acabou morrendo de um ataque cardíaco. Ela não tinha histórico nenhum dessa doença, de doenças cardíacas, e quando ela morreu ela tinha só 36 anos. Eu sei que parece difícil de acreditar que isso aconteceu,
mas foi algo que fez minha família perceber que existe um outro lugar além daqui e o que você faz volta para você. Seja ou não o diabo naquele momento, a gente nunca vai saber. Mas depois de muita pesquisa, eu acredito que isso seja o que hoje as pessoas chamam de simplesmente de demônio. De qualquer forma, eu tenho certeza que veio direto do inferno e espero que eu nunca tenha a infelicidade de encontrar algo tão horrível assim. Essa história, como eu falei no início, ela vem de uma pessoa que tem um passado bastante relacionado à Igreja Católica. Então, claramente, ela vai associar esse tipo de coisa com uma aparição do diabo, né? Porque é a forma que a Igreja Católica tem de demonstrar o mal, de personificar o mal, e das pessoas que acreditam nisso, elas logicamente não vão primeiramente achar que são espíritos, porque não faz parte da crença delas isso, né? Então é natural que elas vejam dessa forma. Do mesmo jeito que se essas pessoas tivessem experiências como aquelas que eu e o Wellington descrevemos antes, talvez elas fossem ter uma interpretação totalmente diferente. A questão é que os espíritos, eles muitas vezes eles vão tomar uma forma que vai te assustar, né? Então, se eles sabem que você é extremamente católico e que tem muito medo do inferno, do diabo, é muito normal que eles tomem esse tipo de forma, justamente para conseguir te atingir, porque o objetivo deles é, nesses casos aí, te assustar. Pois realmente, tipo, o espírito pode ter tomado a forma nesse caso ali, um demônio, ou sei lá, o que elas podem ter associado ao diabo também, nesse caso, pode ter sido uma forma de algum outro ser também. E não existem só espíritos de seres humanos, né? Tem que levar isso em consideração também. Agora, o fato, o que me deixa tipo, como assim? Porque ela pegou a vela na igreja e tudo mais, só que é estranho ela ter associado aquilo com o diabo, tipo, ela ter aparecido, sabe? É como se elas tivessem sido punidas pelo que elas fizeram, né? Ter roubado a vela. O que ela fala, né, que pelo menos a menina que conta a história, que é a filha, né, da pessoa que aconteceu isso, fala que é porque é um pecado tirar a vela da igreja católica. Eu não sei, porque eu pelo menos nunca vi essa celebração aqui, talvez seja algo que os americanos fazem, mas não sei como é que funciona. Deve ser algo característico, né? Mas é normal, tipo, tô acender vela pra pessoa ou não? Não sei, não tem muito contato com a igreja católica. Eu acho que sim, mas aí ali no caso eles acenderam uma celebração para todos os mortos, eu acho, e acenderam isso na igreja, era para ter deixado lá. Mas aí não sei, cara, será que seria um próprio espírito de um dos mortos que veio cobrar? Mas aí no caso ela fala que foi punida pelo pecado. É bem estranho, na verdade, como que daria para interpretar isso, cara. Porque eu acho que seria uma punição bem, tipo, um caso bem específico, né? Porque, sei lá, essa punição, a parada da punição de vida, tipo, você faz o que tu quiser enquanto tá vivo. Pelo menos essa visão que eu tenho enquanto fui evangélico e tal, né? Você faz o que você quiser enquanto estiver vivo, com a ciência de que no final da tua vida tu vai pro inferno. Aí, tipo, uma punição instantânea, assim, seria uma coisa meio avulsa, né? Meio diferente. Sim, e até o fato da mãe das meninas ter morrido alguns dias depois, eu acho que é uma punição muito agressiva, né, pra alguém que só pegou uma vela, né, cara? Existem tantas coisas ruins acontecendo no mundo, e aí justamente a pessoa que pegou uma vela por inocência, né, porque pelo que ela conta na história, não foi por maldade, né, ser punida dessa forma. Sim. Eu acredito que seja um pouco fora do comum, cara. Se foi o caso de ser um espírito, alguma coisa assim, também acho que não influenciar a ponto de matar uma pessoa, tá ligado? Que nem eu disse antes, os espíritos eles têm um poder de influenciar a gente, claro, mas eles não chegam a esse ponto de conseguir matar alguém, eles não têm esse poder de matar uma pessoa. Sim. Nenhum ser, né, espiritual, assim, do mundo que eu acredito ser, do mundo espiritual que eu acredito que talvez exista, tem essa capacidade. Aí, claro, né, tipo, pela crença delas de católico e tudo mais, tem questão do demônio, tem os seres que são realmente maus, eles funcionam assim, fazendo mal, pode ser que sim. É bem estranho, na verdade, né, todo o acontecimento. Foi uma coisa bem específica que aconteceu com elas. Mas o fato delas não terem contado nada pra mim naquela época, e depois de muito tempo terem contado, e ser a mesma coisa pra todos,
deixa a história um pouco mais cabulosa, digamos assim. É muito estranho, porque eu acho difícil acontecer coincidências nesse nível, né? Elas existem, as coincidências, só que depois de anos, a mesma coisa para as mesmas pessoas é muito louco para ser uma mera coincidência. A minha irmã e eu estávamos na nossa rotina matinal, lá pelas 4 da manhã. Depois que ela tirou a carta de motorista, nós levávamos meu pai para o trabalho todos os dias de manhã. E nós tínhamos de acordar muito cedo para isso. E todo dia nós pegávamos a mesma rota. Um dia depois de deixar o nosso pai no trabalho, nós encontramos algo aterrorizador e inesquecível. Era primavera e o tempo estava bom para variar, e a entrada estava limpa. A minha irmã estava dirigindo e eu estava tentando ficar acordado, ouvindo ela falar sobre o que ela tinha feito no dia anterior. Normalmente, nós conversávamos uma com a outra para evitar que cochilássemos. Quando estávamos a quase 1 quilômetro da nossa casa, da nossa cidade, eu notei algo estranho. Mais à frente na estrada, era uma pessoa que estava andando na beirada da estrada, na faixa branca. Como todos sabemos, você não deve andar nessa faixa branca, então ela fica muito perto do tráfego. Eu pensei que não tinha visto direito, mas eu estava enganado. Virei para minha irmã para falar o que estava vendo e se ela também estava vendo, mas já não precisava falar mais nada. A expressão que ela fez quando viu minha cara pálida e assustada, e depois quando olhou para fora pela minha janela, era o suficiente para saber que ela também tinha visto o que eu tinha visto. Ela pisou fundo no acelerador e nós ficamos quietas o resto da viagem até chegar em casa e estar na segurança no nosso quarto. Nós duas escrevemos o que tínhamos visto e a descrição era idêntica. A pessoa era normalmente alta, muito magra e bem clara, quase transparente, e andava meio dura, sem dobrar os joelhos. Parecia um monstro do Dr. Frankenstein andando. A boca estava aberta, como se fosse um peixe fora d'água, e no lugar dos olhos tinham 2 buracos escuros, e as mãos eram completamente deformadas. Uma tinha 3 dedos, todos tortos, e a outra parecia que todos os dedos formavam uma coisa só, como se os dedos fossem grudados um no outro. A minha irmã falou que depois que acelerou, olhou no espelho retrovisor e aquela coisa não estava mais lá, o que era bem estranho, já que tínhamos acabado de passar por lá. Eu não tenho ideia de onde aquilo pode ter ido. Nós nunca mais vimos aquilo e não queremos ver nada assim de novo. Nós duas estávamos completamente acordadas, e ainda mais acordadas depois de ver aquilo. A primeira coisa que eu pensei agora que eu ouvi essa história foi que as características, né, que elas dão da pessoa ter as mãos deformadas, por exemplo, e por isso ser numa rodovia, né, pode muito bem ser uma vítima aí de algum acidente, de algum atropelamento, ou mesmo de algum acidente de carro, que ela foi pega de surpresa pelo acidente, ela acabou falecendo e às vezes ela não está entendendo direito o que está acontecendo no pós-vida, e ela está presa, um zumbi praticamente, no mundo astral, e não está conseguindo achar um rumo, né? Isso é algo que pode acontecer em situações de mortes muito traumáticas, né? De fato, né? Porque se o espírito depois que morre tem dificuldade de discernir se está vivo ou não, quando acontece um acidente numa rodovia é muito mais difícil de discernir ainda, né? Porque é muito rápido. Não dá tempo de tu pensar que está acontecendo alguma coisa e essa coisa já aconteceu. Só que é estranho, porque claro que o mundo espiritual não tem forma, né? Normalmente o espírito aparece de acordo com a visão que ele tem sobre si mesmo. Então as pessoas veem você, no caso, se você estiver no mundo espiritual, você for o espírito, as pessoas vão ver você da maneira que você se enxerga. E claro que é uma visão muito bizarra de si mesmo, mas tem muitas pessoas que se veem como monstros, né? Então também não vou descartar essa hipótese. E as duas tendo visto a mesma coisa, na mesma situação, no mesmo lugar, na mesma hora, torna tudo muito mais interessante. Se tu parar pra pensar quantos casos acontecem, e alguns são até isolados, de 2 pessoas que vêm num lugar, um ser específico, depois no outro, e são pessoas que nunca se conheceram, e essas histórias em algum momento se cruzaram, são coisas loucas que acontecem. É louco demais pra ser chamado de loucura, digamos assim, né? É tão louco que dá a volta e se torna algo sóbrio. E eu achei essa das histórias que eu peguei, eu achei essa mais aterrorizante, diga-se de passagem, porque todas as vezes que eu li essa história, eu senti calafrios e eu senti vontade de chorar.
Então, eu não sei porquê, mas isso às vezes acontece, né? Talvez seja algum trauma meu de infância, de eu ter visto alguma coisa semelhante, ou sei lá. Mas foi uma história que foi a mais bizarra pra mim até, que eu li, assim, até agora. Eu tive uma infância muito difícil. Meus dois pais eram bastante abusivos. Eu não tinha nenhum familiar próximo, nenhum amigo e sofria bullying na escola todo dia. Como uma resposta natural, eu acabei me tornando bastante depressivo e isso começou lá no 3º ano, por aí, e eventualmente eu fiquei cada vez mais suicida. Até o 5º ano, eu me considerava agnóstico. Eu não acreditava em nada muito sobrenatural. Eu tive uma criação com uma mãe religiosa, mas eu só fui começar a acreditar em Deus depois de sérios momentos de introspecção e numa certa experiência que eu acredito que eu tive com Deus. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, eu comecei a sentir que Deus não estava fazendo muita coisa para melhorar a minha qualidade de vida naquela época. Eu acabei procurando uma forma de melhorar as coisas de um jeito rápido e de escapar dos meus problemas. E foi aí que eu comecei a me tornar obcecado por estudar um certo sistema de crenças. Finalmente, eu pensei, algo que vai me ajudar a ter controle sobre minha vida. Ou pelo menos era assim que eu pensava. Eu não conhecia muita gente que tinha praticado aquilo e as pessoas que praticavam não falavam muito sobre, preferiam ficar em silêncio. Então eu acabei pegando alguns livros sobre o assunto, aqueles que eu conseguia eu lia, procurei na internet por informações e até tentei fazer algumas orações que dizia para fazer, embora eu não acreditasse naquelas entidades. Isso foi por mais ou menos um ano. Eu notava que a cada mês que passava eu me tornava cada vez mais obcecado com o oculto e o ambiente ao meu redor começava a mudar. O quarto que eu vivia e estudava começou a se tornar cada vez mais frio e escuro de uma forma não muito natural, até mesmo no verão. Eu comecei a me sentir estranho, separado dos meus sentimentos de depressão. Eu comecei a me sentir emocionalmente vazio e indiferente quase o tempo todo. Se havia alguma emoção, era sempre raiva, e eu sentia isso especialmente no meu quarto. Então, depois de algum tempo, eu comecei a notar uma sombra estranha, negra e circular, que aparecia no canto do meu teto do meu quarto. Isso acontecia toda noite, mas eu não dava muita importância, eu só virava e dormia. Eu até pensei que talvez fosse a luz da lua que jogava a sombra em algo no meu quarto e acabava projetando aquela sombra. Como eu disse, eu via isso toda noite. Só que houve um momento que aquilo começou a ficar maior e maior. Eu fiquei confuso. Eu comecei a mover alguns móveis no meu quarto, achando que era alguma coisa lá que estava jogando a sombra e projetando aquilo. Mas a sombra sempre ficava a mesma. E embora eu estivesse meio perturbado por aquilo, eu achei que tivesse uma razão científica. Tinha algo lá fora que estava jogando essa sombra, não era possível. Então eu só dormia normalmente. Só que houve uma noite que eu desliguei a luz e fui para a cama normalmente. Só que eu notei que a sombra estava maior que o normal. Como eu já disse, essa era uma sombra muito estranha. Ela parecia ser mais grossa que uma sombra normal, como se ela tivesse uma espessura. Era como uma poça de café preto. Enquanto eu estava deitado, tentando pegar no sono, eu comecei a me sentir muito desconfortável. Eu comecei a notar que cada vez que eu abria os olhos e fechava, a sombra ela ia se aproximando, ficando maior e parecia estar chegando perto de mim. Eu comecei a ficar muito assustado, claro, mas ao mesmo tempo muito intrigado. Ela parecia que quanto mais eu deixava meus olhos fechados, quando eu abria ela estava cada vez mais perto. Só que ela sempre parava quando eu abria os olhos. Houve um ponto em que a coisa estava no pé da minha cama.
Eu abri meus olhos para olhar, esperando que ela parasse, só que nesse ponto eu comecei a ficar muito assustado, porque ao invés de parar, ela começou a vir na minha direção e se derramar sobre mim. Eu comecei a me sentir vazio, simplesmente. Havia um frio, eu sentia fome e sentia principalmente um mal na minha vida, e vinha daquela sonda. Foi então, naquele momento, eu tive certeza que aquilo que eu estava presenciando era um demônio. E eu sabia que tinha tudo a ver com as coisas que eu estava estudando, sobre o oculto. Então eu peguei, puxei o cobertor sobre a minha cabeça, eu liguei a luz, peguei uma estação de música cristã, deixei aquilo tocando a noite toda e fiquei rezando igual um maluco a noite toda. Eu decidi naquele momento que eu nunca mais ia atrás de nada que fosse diferente da minha religião de novo, e as coisas acabaram voltando ao normal e algo assim nunca mais aconteceu. Cara, eu tô me sentindo muito mal depois que eu li essa história, velho. Cara, eu não sei, tem certas histórias que quando a gente lê causam certo desconforto e eu acho que isso traz mais presença pra voracidade dela. Não sei qual que é o termo que a gente pode utilizar. Eu acho que certas histórias elas tocam a gente. Eu não sei, é como isso que tu falou. É muito difícil explicar. Eu acho que realmente a gente vê que é uma experiência genuína que a pessoa teve e foi algo tão traumático que ela conseguiu colocar isso quando ela escreveu, sabe? E a gente sente aquilo que ela sente. Eu até me identifiquei um pouco com a história dele, porque no caso dele ele acabou se desviando um pouco do caminho. Essa pessoa ela começou a estudar ocultismo e, como ela diz, ela provavelmente acabou caindo em algum sistema que trabalha com entidades que um cristão chamaria de demônio, né? Na magia a gente não vai chamar de demônio isso, mas entidades que trabalham de um jeito diferente. Só que o fato dele estar trabalhando com essas entidades sem ter experiência nenhuma, ele acabou provavelmente atraindo algumas coisas que não deveria e acabou causando toda essa situação. E como ele disse, ele se afastou disso, começou a virar uma pessoa religiosa e nunca mais quis nada com isso, né? Quando eu comecei na magia, uma das primeiras coisas que eu tive contato, aliás, muitas pessoas que começam acabam, infelizmente, tendo contato primeiramente com a GOES, que é um sistema que trabalha com seres que o próprio sistema chama de demônios, que seriam entidades que são muito antigas e que servem para resolver problemas, só que eu não vou explicar o que é esse sistema. Eu até desestimulo quem esteja tendo contato com magia ou com ocultismo a estar indo atrás disso, mas também se a pessoa quiser pesquisar, ela está livre para fazer isso. Como eu disse, quando eu comecei a estudar magia, eu tive um contato muito cedo com a Goécia e fiquei muito atraído com a possibilidade de resolução de problemas que esse sistema apresentava de uma maneira fácil. Você invoca um demônio eu nem lembro mais quantos são, acho que são 72, e você pode trabalhar, cada um deles trabalha com aspectos diferentes. Então, se você tem problemas específicos, você com certeza acha algum deles aí que você pode estar trabalhando com ele para resolver teu problema. A própria Goécia cita que eles vêm do próprio inferno, que eles são duques, arquiduques, príncipes do inferno, e que eles vão te ajudar no seu problema desde que você invoque eles e seja bastante positivo. Você prende eles dentro de um triângulo, você faz todo um círculo de proteção. São rituais bem antigos, todo o sistema da Goécia é muito antigo e ele trabalha com você impondo sua vontade sobre esses demônios e fazendo eles trabalharem para você. O que muita gente faz é ignorar toda essa parte da proteção e trabalhar com o demônio simplesmente invocando ele, foda-se, não se protege, e aí acaba atraindo entidades que nem mesmo são esses demônios, são entidades que estão esperando você dar uma brecha para elas estarem grudando em você, e você acaba invocando Deus sabe lá o que, e você fica com isso grudado na sua aura pro resto da vida, te fudendo, igual o que aconteceu com esse cara. Provavelmente ele não fala que sistema que ele começou a utilizar, mas eu suspeito que seja também a Goécia. E voltando para minha experiência, quando eu tive o primeiro contato com isso, eu fiquei tão atraído que eu passava horas todo dia
tentando escolher um demônio que eu ia trabalhar para poder resolver alguns problemas que eu tinha na época. Eu era adolescente, tinha problemas idiotas e fazia escolhas idiotas como essa. Problemas que hoje a gente vê que eram muito ínfimos, mas que a gente não conseguia resolver e precisava recorrer a esse tipo de coisa. Então, eu lembro muito bem de uma noite, depois de estar vários dias pesquisando sobre isso. Eu geralmente tinha o costume de ir lá fora no escuro e ficar ouvindo música na casa da minha avó que eu morava. Tinha uma rede lá para ficar deitado. Eu ficava deitado ouvindo música toda noite. As luzes ficavam apagadas lá fora, eu ficava lá relaxando mesmo. Não tinha nada para fazer. E eu lembro de uma noite onde eu estava lá tranquilo e de repente eu senti um desconforto muito grande. A atmosfera realmente tinha mudado. Do jeito que ele descreve na história, ficou muito frio e eu senti que tinha alguma coisa me observando. Nisso eu mexi a cabeça e olhei direto na minha frente. A gente morava no interior, então tinha bastante mato e eu conseguia ver do outro lado da estrada, que eu estava lá fora, né, como eu disse. Eu conseguia ver, eu não sei descrever, não era um ser humano, mas era um ser antropomórfico. Era como se fosse um animal em forma humana. E ele estava lá fora, do outro lado da estrada, simplesmente parado, me olhando. Eu não conseguia ver detalhes assim do rosto, mas eu conseguia ver a forma, a silhueta dele. E parado, me olhando. E os demônios da Goécia, para quem conhece, eles são seres antropomórficos mesmo, né? São animais misturados com humanos, geralmente. Uma mistura de vários animais. E aquilo ficou me olhando e eu fiquei com muito medo. E também minha resposta, igual a desse cara aí da história, foi de simplesmente fechar os olhos e começar a rezar. E aquilo simplesmente, a sensação ruim foi desaparecendo. Então, é uma experiência muito forte essa que ele teve. Foi algo que mudou a vida dele, né? Eu não tenho nem muito o que comentar além disso, né? É algo bastante traumático. Cara, acho que não tem muito a acrescentar, tipo, pra não se prolongar tanto também. Eu acho que essa história deve ter sido muito impactante pra ti, por tu ter tido uma experiência muito semelhante, né? Sim, eu assim como ele, depois que eu tive essa experiência, eu nunca mais fui atrás da Goécia. Simplesmente larguei aquilo. Então, é realmente algo que eu me identifiquei muito. Até quando eu tava lendo e depois tu comentando, tipo, eu fiquei pensando, né, quantas pessoas que chegam nesse ponto sem ter conhecimento de fato sobre aquilo, né? Sem ter passado por uma triagem de uma introdução, de como que funciona, dos cuidados que tem que se ter. Então, claro que isso está também atrelado às crenças, né? Mas a gente vê a importância de ter uma via que te ensine, não um passo a passo, né? Mas tal como uma escola, né? Tipo, uma introdução, essa coisa assim, assim, assado e tudo mais. Porque ficou claro que, apesar de ele ter pesquisado sobre os temas e tudo mais, eu fico pensando, tipo, eu e você, a gente tá o tempo todo pesquisando sobre esses temas, esses assuntos, né? E se a gente chegar num ponto de encontrar um tema que tá mal explicado, que tá mal escrito, e a gente realizar algum ritual, alguma coisa, isso pode acarretar em coisas ainda piores do que aconteceu com ele, né? Sim. O problema é que as pessoas elas querem resolver os problemas de uma maneira, sempre da maneira mais fácil, né? E esse tipo de sistemas acaba sendo muito atrativo, né? Então eu não culpo as pessoas por isso, mas eu acho que realmente seja sempre refletir antes de fazer qualquer coisa. Não existe só esse sistema, existem outros sistemas que são muito complicados de você lidar quando você não conhece muito sobre magia. E mesmo quando você conhece muito, é complicado. Então, para você que está começando aí nesse caminho, sempre tenha cuidado com o tipo de coisa que você vai fazer antes de realizar rituais que tratem de invocação, de trabalhar com outras entidades. Tenha certeza do que você está fazendo e sempre se proteja. Bom, já que esse último tema envolveu o assunto magia, eu vou lembrar e ressaltar que tem um episódio aqui no podcast onde o Gustavo fala justamente sobre isso. É um podcast, um episódio divagando, que são episódios que eu e ele fizemos sozinho. E se você tiver interesse em entender um pouco mais através de uma fonte relativamente confiável, você pode ter ido lá conferir esse episódio assim que você acabar esse aqui. E você já tem uma linha pra seguir e talvez vai correr muito menos risco do que alguém que tá se aventurando sozinho, né?
No episódio 7 eu falei sobre alguns livros, né, alguns sistemas que eu recomendo. E no episódio do Divagando, né, o 2, eu falei sobre o Diário Mágico também, que é bastante importante. Então, no futuro também a gente vai falar um pouco mais sobre magia, né, mas por enquanto acho que isso aí já dá uma boa introdução, né, para quem não conhece sobre. E lembrando, né, se você tiver dúvida sobre o assunto, por enquanto a gente tem esse acesso tranquilo para te responder. E isso, claro que isso vai ficar a cara do Gustavo, se for a questão, mas se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, ou até qualquer outro assunto aqui do canal, do podcast, digo, entre em contato com a gente, né? Estamos abertos a cometer erros também, e temos sugestões, dúvidas, erros, qualquer coisa que se tenha a apontar, entre em contato, né? Bom, e esse foi o segundo relato sobrenaturais. Espero que tu tenha gostado. Se tu chegou até aqui, como de costume, eu agradeço muito, né? Então, ouvi todo o episódio, é muito legal. Se você gostou, compartilha. Em breve estaremos no Instagram também, então você pode acompanhar mais nossa rotina de gravação e de preparo, tudo lá pelo Instagram. E é basicamente isso. Até o próximo episódio de Desocultados. Muito obrigado a quem chegou até aqui e até mais.